Boa tarde, mais uma vez aqui com vocês, Vitrine Social e Saúde. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós estamos aqui com a Neuzinha Freitas, ela é coach e ela vai apresentar um novo olhar para o relacionamento pais e filhos, para o engajamento das equipes, partindo do mesmo ponto de trabalho. Vamos aprender um pouquinho mais a como nos educar e levar isso para a equipe, para a nossa família e para aquilo que nos mais importa. Tudo bem, Neuzinha? Boa tarde. Tudo, boa tarde. Como você está? Bem também. Gente, oi, muito obrigada, doutora Ina, por estar aqui. E eu venho com o tema Pais e Filhos, Amor para toda a Vida, porque o ninho familiar é a base que estrutura o indivíduo para uma vida inteira. Para vocês terem uma noção, de 0 a 6 anos se forma a base da psique de uma criança que vai acompanhá-la para o resto da vida. Então, o que eu quero mostrar? Tá, você é empresário. Quantas vezes você treina, você tem uma equipe fantástica, mas muitas vezes não atinge a produtividade que o conhecimento deles e as suas instalações permitem. Por quê? Porque eles têm um problema emocional, eles estão em desconforto, eles estão com algum problema em casa, com certeza, no seu relacionamento, seja ele qual for. Nas escolas, qual é a grande dificuldade? O engajamento, pais e filhos. Como educar um filho? Vou te dar uma grande sacada. Espero que ser claro bastante. Filho é preciso ser ensinado. Quantas vezes você já disse para ele não deixar o tênis na sala? E ele continua deixando. E aí você diz, esse menino não tem jeito. Não, ele tem jeito. Aliás, ele não tem problema nenhum, essa geração é fantástica. Você precisa ensinar, e para ensinar, você tem que dizer o que precisa ser feito. Meu filho, pegue o seu tênis e leve para a sapateira. Ele vai fazer na hora, sem reclamar. É isso. Para ensinar, é preciso ter conhecimento. É preciso passar o conhecimento. Para de falar o que não pode ser feito. Diga apenas o que precisa ser feito. Essa é a base que ele vai levar para as empresas. É a base que ele vai levar para construir a família dele. É a base que ele vai levar para se relacionar socialmente. Então, é entender que o cerne do ser humano é construído através de orientações muito funcionais e muito positivas. Uma coisa que eu sempre repito, para de reclamar. Quando você reclama da pessoa com quem você divide o travesseiro, você está difamando essa pessoa. Quando você reclama do seu filho, você está difamando. Quando você é líder, gerente, reclama do seu braço direito, reclama da sua equipe operacional, você está difamando. Então, vamos começar a entender as bases. É um único ponto emocional a ser trabalhado na criança, na primeira infância, na segunda infância, que é dos 7 aos 12, e na adolescência, que é dos 15 aos 19. Então, é entender que só tem um ponto. Diga para as pessoas o que fazer. Faça com que a pessoa confie no seu conhecimento. Faça com que a pessoa confie nas suas orientações. É extremamente importante para um líder não se ressentir com o não cumprimento das funções de um liderado, porque isso atinge a imagem dele. Não, vamos ver o que temos que fazer. É extremamente importante que os pais não se estressem com os filhos quando são chamados na escola, quando um vizinho reclama, quando eles fazem alguma coisa que não é legal, porque esse estresse não vem do que a criança fez. Esse estresse vem porque arranha a imagem do pai e da mãe.
E as pessoas precisam compreender que o que o seu filho faz, o que o seu filho vai se tornar, não pode representar uma nota para o pai que você é. A nota para o pai que você é, ela vem das suas orientações. E todos nós queremos aprender. Isso está intrínseco no ser humano. Nós viemos para aprender e evoluir. Nos compreender, aprender e evoluir. Essa é a trilogia da existência. A razão da existência é você se compreender e evoluir. Então, não existe essa negação em nenhum ser humano. Nós precisamos acreditar nisso e partir para uma prática. As escolas precisam treinar nessa linha de raciocínio professores, supervisores, as pessoas que lidam com as crianças. As empresas precisam treinar líderes para dizer o que fazer de uma forma incansável. É muito comum, quando eu chego numa empresa, um gerente apontar um liderado e dizer assim, olha, ele está aqui há 3 anos, mas se eu não falar com alguma frequência para ele fazer isso, ele não faz. Mas esse é o seu papel. No momento em que a sua equipe fizer tudo sem você, talvez a sua função seja não tão importante mais. Pode ser até dispensada, porque a equipe faz tudo. Não, precisa ter líder para tudo, mas nós precisamos confiar no líder para segui-lo. Ina, chegou uma pergunta aqui bastante interessante. Neuzinha, você está dizendo que educar uma criança é a mesma questão para se educar um adulto, profissionalmente falando? É o mesmo ponto? Muito obrigada. Obrigada por sua pergunta, muito rica. E é exatamente isso. É o mesmo ponto. Por qual motivo? Para cada lugar que nós vamos, por mais que eu saiba fazer o que eu me propus a fazer lá, cada lugar tem uma cultura, cada equipe tem hábitos diferentes e precisa ter uma adequação entre pessoas. A adequação do relacionamento, sabe? A forma, tratamento. E quanto mais direto você for, quanto mais funcional você for para passar as orientações, isso eu quero dizer, mostrando, ensinando o que deve ser feito, maior será o engajamento dessa equipe, maior será a assimilação de comportamento do seu filho. É muito lindo. Essa geração que está aí, é a geração alfa, eles têm uma inteligência privilegiada. Verdade. Tá correto, doutora Ina? Exatamente. E hoje, uma criança com 5 anos, ela tem já um grande desenvolvimento cognitivo. Então, assim, quando você for falar com seu filho, tenha ele a idade que for, 5, 10, 15, 20, não fale com a sua linha de raciocínio com seus 40, 50 anos, 35 anos. Volte lá. Você está falando com seu filho de 10 anos? Ótimo. Volte ao ponto quando você tinha 10 anos. E aí você vai entender o nível da inteligência, da congruência, a linha de raciocínio lógico que seu filho tem. Porque na idade dele você não tinha. É isso. Nós precisamos nos colocar no mesmo nível das pessoas para que a nossa linguagem seja compreensível e que possa ser transformada em ação, atitude, produtividade, entendimento. Olha, culturalmente, todos os nossos estímulos são contrários à nossa vitória. Você quer um exemplo? Você tem que estudar, vai estudar, larga esse celular. Você não vai ser nada na vida se você não estudar. Fala para mim, que estímulo eu tenho? Se a referência do estudo para o lugar onde eu vou chegar é que eu vou ter que saber muito, senão não vou ser nada na vida. Que tal você educar esse vocabulário, evoluir essa linguagem e dizer assim, meu filho, deixa para você jogar um pouquinho mais tarde, amanhã você tem prova, que aulas você teve hoje, vamos estudar um pouco, porque
esse conhecimento que você está buscando hoje é que vai te levar a ser um diretor de empresa, um CEO, um grande atleta, um grande professor, um profissional liberal de ponta. Então precisa se dedicar. Como é que você acha que os caras chegam no primeiro lugar do pódio das Olimpíadas? Vamos falar de esporte individual. Eu tenho como referência Bolt. Bolt treina 4 anos incansavelmente, 8 horas por dia, treinava para nas Olimpíadas correr menos de 1 minuto. Consciência de onde eu estou, o que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero. Só isso cria disciplina, dedicação e comprometimento. Faz sentido, doutora Ina? Sim. Espero que esteja fazendo sentido para você. O meu propósito é mostrar a vocês que a vida é melhor do que nós fazemos. E que essa geração é fantástica. Os pais precisam reeducar o vocabulário, chegar a um denominador comum do que é poder estar presente, porque eu tive o privilégio de ser cuidada pela minha mãe, mas hoje as mulheres ganharam mercado de trabalho, então elas têm uma carreira, elas sonham com uma carreira, ótimo. E o que fazer com o meu filho? Ele vai sentir a minha falta? Coloque qualidade no tempo que você estiver com ele. Quando você sair do seu trabalho, da sua empresa, deixe as coisas lá. Quando chegar em casa, chegue para o seu filho, chegue para quem está te esperando em casa com todo o amor. Vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você chegou em casa, o seu filho veio correndo te abraçar, você disse, ai, a mamãe está cansada, o papai tem que dar um telefonema. Então, a partir de hoje, nunca mais esqueça que tem pessoas que te amam e que estão querendo o seu abraço, estão querendo te dar um beijo, estão querendo sentir o seu calor. Só um pouquinho. E 15, 20 minutos que você dá esse tempo para conversar com seu filho, para escutar, para brincar um pouquinho com ele, que cria essa base emocional que vai dizer para ele diante do mundo, eu sou importante. Sabe por quê? Porque o meu papai e minha mamãe sempre me mostrou que eu sou importante. Quero falar de um outro ponto que implica no ser humano que você se torna. A decisão mais importante da sua vida, que vai refletir para o resto da sua vida, principalmente se você tiver filhos, é a pessoa com quem você vai dividir o travesseiro. Uau! É isso. Você pode namorar com quem você quiser. Mas quando você pensar em se casar, vocês precisam avaliar o nível de relacionamento, o nível de prazer que vocês têm de estar junto. E vou te dar uma dica preciosa. Você tem que começar a avaliar quanto tempo vocês conseguem conversar quando estão juntos. Porque para escolher uma pessoa e criar uma família, você precisa pensar que daqui a 30 anos eu vou conseguir conversar com ele, eu vou conseguir conversar com ela. Se isso não for possível, a probabilidade de divórcio é muito grande. E se você quer ter filhos, vocês precisam se avaliar muito. Como, que pais vocês vão ser, o quanto vocês estão dispostos a abrir mão de vocês, da vida de casal, da vida de lazer, para levar esse filho até os 11 anos de idade, os 12 anos de idade. Eles têm que ser a prioridade. Então, a decisão mais significativa da sua vida não é a carreira que você vai escolher. É a pessoa com quem você vai dividir o travesseiro. Porque afeto é alimento para o desenvolvimento cerebral. Afeto é a manutenção da inteligência.
Desamor nos deixa fragilizados e nos deixa menos inteligentes. Emburrecidos, né? É isso. Porque falta é o oxigênio do cérebro. Amor, amizade, carinho. Poder contar. Quando o seu filho tem dificuldade de te contar o que ele fez na escola, o que ele fez lá quando ele saiu à noite, não pense que o seu filho é mentiroso ou que o seu filho ele está com algumas intenções pouco apreciáveis. Não, ele tem medo de você. É preciso, o filho precisa ter coragem de contar o que aconteceu. Pai, a menina me deu mole, eu achei que ela estava me dando mole, cheguei junto e dei um beijo e ela ficou muito brava e me deu um tapa. Quantos filhos têm coragem de chegar para o pai e contar isso? Poucos. Por quê? Porque os pais não sabem ouvir. Chegou uma outra pergunta aqui que me coloca numa saia justa, doutora Ina. Desaperta então o zíper. Vou desapertar o zíper. Neuzinha, você está dizendo tudo isso, você foi essa mãe? Lógico que não. Lógico que não. Eu fui uma mãe extremamente severa. Meus filhos não me contavam muitas coisas. A única coisa realmente boa que eu posso dizer a você que eu não mudaria foi o meu nível de assertividade. Fiz tudo o que eu podia por eles e sempre, nunca deixei filho numa expectativa. O que eu podia ou o que podia acontecer, eles sabiam que eles poderiam fazer. O fato de não ter sido uma mãe que ouvia, o fato de não ter sido uma mãe que soube ver os filhos chorar sem interferir, porque interagir é uma coisa, interferir é outra totalmente diferente, me faz estar aqui hoje, porque eu tenho certeza absoluta de que esse novo olhar para o seu papel de pai e mãe vai fazer do seu filho o seu melhor amigo. Estou aqui com a doutora Ina, conheço a vida pessoal dela e, de fato, a doutora Ina e o doutor Elias são pais que sabem ouvir os filhos. Os filhos deles contam tudo para eles. Eles não ficam sabendo as coisas da escola pela escola. Quando a escola avisa, os meninos já contaram. Então, assim, isso é o meu desejo, a minha pretensão com o trabalho Pais e Filhos, Amor para Toda a Vida, estender isso para as empresas, para que as empresas entendam que a improdutividade, a falta de engajamento, a dificuldade de relacionamento das equipes, numa escala de 10, 7,5 não está na empresa. Não está na estrutura da empresa. Está nessa estrutura emocional que não tem sido bem formada, porque emocionalmente somos analfabetos. Então, sabe o que acontece? Criamos nossos filhos como nossos pais. E quantas vezes você reclamou do seu pai e da sua mãe? Mas fazemos a mesma coisa. Por quê? Porque é a única referência que temos. O grande manual para se criar filhos é ouvir, fazer, se fazer presente com uma qualidade enorme de alegria, com bastante qualidade de alegria, de amor, de sorriso, brincar com o seu filho. Neuzinha, você falou uma coisa aí que eu achei muito interessante. Você falou até onde ver o seu filho chorar, você vai intervir ou interagir? Qual é esse limite para os pais, então, Neuzinha? Olha, intervir é você querer dizer para o seu filho como tinha que ser. Isso é intervir. A atitude dele, né? É. Que pode ser diferente da sua. E que será, com certeza. É outro tempo, é outra maneira, é outro olhar. Então, assim, interferir é você dizer para o filho
Como ele deveria ter feito? Interagir é ouvir e dizer assim, eu não agiria assim. Não sei se estou certo, até porque sou maduro, então eu tenho um novo olhar. Mas, no resumo de tudo, olha como você está se sentindo com o que você fez e imagine como você poderia ter feito e o que isso te traria. Isso é interagir. Para isso, pais têm que ter resiliência, músculo emocional. Para quê? Para ver um filho sofrer. Para ver um filho é fazer algo que não vai ser aprovado aos olhos da maioria, por uma questão cultural. Olha, a gente tem que conhecer a diferença entre ética e moral. Moral é ditada pela cultura do país, pela cultura do Estado, pela cultura religiosa, pela cultura familiar. Há uma variável na moral muito grande. Ética não. Eu vou dar um exemplo claro de ética que o mundo assistiu. Os japoneses recolhendo os lixos no estádio depois que terminou o jogo. Isso é ética. Independente de quem deixou, eles recolheram tudo. Isso é ser ético. Ser ético é você desenvolver uma empatia ao ponto de entender o outro para aceitá-lo exatamente como ele é na sua vida e a sua presença ser para ele o estímulo para fazer diferente. Isso é interagir, doutora Ina. É muito bom. É isso aí. Aqui com certeza tem pais, tem filhos. Quando você fala, Neuzinha, esse é um assunto muito rico mesmo, nessa questão da educação, e você fala ali logo atrás que talvez não por amadurecimento, falta de conhecimento, falta de prática, falta de ensinar, tratar o emocional, a gente acaba replicando a educação dos pais. E isso seria um retardo na vida dos nossos filhos, confere? Olha, na vida dessa geração, eu diria que é pior do que o retardo. Por quê? Porque essa geração tem uma atitude mental muito avançada. Então, quando ela não encontra espaço para agir com a inteligência compatível com as atitudes que ela já é capaz de ter, ela entra em conflito com ela mesma, com os pais. Então, hoje, você vê uma criança de 3 anos batendo o pé e dizendo para o papai e para a mamãe, não quero, não vou. Ela não é mal criada. Ela já tem discernimento. Ela já sabe que não precisa apanhar para aprender. Ah, exatamente. Olha, muito obrigada. Que colocação feliz. Por favor, entenda definitivamente. Bater num filho é de um primarismo que já não podemos ter mais. Bater num filho é provar que você não tem a menor noção do que é ensinar. Então, é preciso. Sabe o que é preciso de verdade? Para ser um pai e uma mãe que vai dar essa base para o filho, é preciso você entender que uma vez que você tem filho, você vai ter que abrir mão da sua vida em grande escala por no mínimo 10, 12 anos. Depois disso, você terá tranquilidade, porque você terá ensinado para o seu filho o que deve fazer. E essa planta, este ensinamento, que é uma planta, que é uma semente que você planta, é regado com alegria, com amor, com aceitação, com brincadeiras. Sorria mais com os filhos. Faça, se dê mais. Eu tenho o prazer de dizer, eu tenho uma neta, eu já tenho um bisneto, e eu disse a ela, minha querida, se você não fizer mais nada na sua vida, a mãe que você é terá feito tudo. Se você não resolver criar uma carreira,
porque ela é uma mãe fantástica. Eu tenho orgulho porque essa geração, ela tem 23 anos, essa geração já é bem mais avançada do que nós fomos, do que nós somos, e a geração do meu bisneto é a geração alfa, é a geração que vai mudar esse planeta, não cientificamente, não tecnologicamente, eticamente. Essa é a geração que vai mudar. Então, é esse o choque que se tem hoje. Sabe, eu tive um relato em que um menino de 5 anos fez uma arte de criança, que eles não fazem muitas artes, né? A gente hoje em dia, não. Não faz. A meninada de hoje, eu acho extremamente educada, fácil de lidar. E o pai tirou o chinelo para ele. Ele estava de chinelinho também, abaixou, tirou o chinelinho e disse, você vai apanhar também. O pai se apavorou. Meu Deus do céu, esse menino vai crescer e vai bater em nós? Eu disse, não. Ele só fez o que aprendeu com você. Se você pode bater nele, ele pode bater em você. É só isso. Palavras convencem, exemplos arrastam. Você sabe o que é que a gente precisa estranhar? Que nós adultos temos coragem de tirar um chinelo e bater numa criança de 5 anos. É isso. Isso é uma coisa que é inadmissível. Você está praticando a sua pior versão como ser humano, como pai. Você falando isso aí, eu lembrei de uma coisa, e eu quero que você explique, né? Eu sei que é falta de argumento. Tem uma época que o adulto se irrita com a criança, porque tudo ele pergunta. Sim. Tem a fase do aprendizado. Aí fala assim, por que não pode? Aí o adulto responde, por que não? Exatamente. Por que ele responde por que não? Porque ele não tem base para fazer a criança entender o que ela está questionando. É fantástico. Olha, que coisa mais linda. Quando você ouve por que não pode, você não precisa se estressar com seu filho. Você tem que pensar que você não soube mostrar para ele, você não foi convincente o bastante para que ele não te perguntasse por que não pode. Vamos falar de um exemplo bem simples. São 15 para o meio-dia e nós vamos almoçar no máximo 12:30. E aí ele vem e diz, papai, eu quero um chocolate, eu quero um salgadinho. Você vai dizer para ele, não pode? Ele não vai aceitar. Se você chegar, pegar ele e dizer assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, são 15 para o meio-dia. Você está querendo um chocolate, um salgadinho, porque você já está começando a ficar com fome. Mas se o papai te der, você vai perder a fome e quando nós sentarmos à mesa você não vai ter apetite. Que tal a gente tomar um pouquinho de água, brincar um pouco, até a mamãe colocar a mesa? Ele não vai dizer nada. Faz sentido? É isso. Verdade. Então, assim, hoje você tem que ser mais inteligente. E, na verdade, nós temos que desenvolver o hábito de informar as pessoas do que pode ser feito, como deve ser feito, do que não pode ser feito e por que não. Até nós, adultos, precisamos disso. Você quer ter grandes relacionamentos? Se comunique bem, fale abertamente. Mostre para as pessoas as razões pelas quais aquilo precisa ser feito daquela forma ou não pode ser feito. Uma vez que você satisfaça a inteligência, seja de um adulto ou de uma criança, ele não fará mais perguntas e não haverá questionamentos. Neuzinho, o que você acabou de falar é o que a gente escuta muito. Engraçado você falar assim, já me remeter a essa questão. Uma criança vem com o desafio de uma pergunta e o que a gente tem visto, né? Antigamente a gente achava que eram as respostas que traziam a evolução. E não, aí hoje a gente vê que é a pergunta que evolui o ser humano. Exatamente. Então, se a gente pegar a geração lá dos nossos avós, os nossos pais fizeram evolução porque fizeram bastante perguntas, foram questionadores. Nós questionamos os nossos pais e os nossos filhos são os nossos questionadores. Então, são os filhos que causam a evolução na sua geração anterior. Olha, é assim. É aceitar ser um eterno aprendiz. Então, o segredo está na pergunta.
Porque é a pergunta que faz você ver as coisas por um outro prisma e pensar de uma outra forma. Então, viva esse grande questionamento que as crianças têm hoje. Eu não questionei nada, porque minha mãe foi assim, uma mãe que ensinou muito na prática. E minha mãe era realmente severa. Então, a gente não tinha muito, mas ela foi ensinada com muito amor. O que podia ser feito... eu não me lembro dela falar o que não podia ser feito, porque ela só falava o que a gente tinha que fazer. Então, essa ponderação de, uma vez que eu ouço uma pergunta, eu tenho a oportunidade de aplicar o meu conhecimento ou de desenvolver um conhecimento na questão que foi levantada. É isso. É a pergunta que nos evolui. Assim como um cientista, um médico, um dentista, quando é que ele evolui? Quando ele vai para uma mesa de cirurgia e se depara com um rim, um baço, um fígado, que ele nunca tinha visto naquele estado. Então, a partir dali, ele vai pesquisar por que chegou naquele estado. Ou ter que tomar a decisão ali na hora com os conhecimentos que tem e avançar. E avançar. Porque às vezes é uma questão de vida ou morte. Então é isso, é o novo, é o inesperado, o inusitado que nos faz crescer. Como nos faz crescer? Desde que você não reaja a ele. Desde que você não rejeite que você tem que ver diferente, você tem que tomar uma decisão ou você tem que buscar aquele conhecimento. Eu consegui ser clara? É isso, é muito rico. Esse universo de pais e filhos é extremamente rico. Por quê? Porque em outro cenário, com outros personagens, já tendo que ter um grande nível de consciência entre direitos e deveres, é o mesmo que nós vamos viver na nossa vida profissional. Eu estava correlacionando. Você entende? É assim. Ora, você entra numa empresa, tudo o que se espera de você, uma vez que a empresa te contratou, você detém o conhecimento para a função. Caso contrário, ela não te contrataria. Uma vez contratado, ela vai te treinar dentro da função segundo a cultura da empresa. É uma questão de engajamento, é uma questão de aceitação. Se você entrar num treinamento e questionar como as coisas são conduzidas naquela empresa, talvez você não passe do período de experiência. Por quê? Porque lá as coisas são feitas daquela forma. Se adeque, faça, e se você tem uma forma melhor para fazer, depois de adequado ao meio, o meio vai aceitar a sua inovação. Apresente, né? Exatamente. Aí você apresenta inovações. Gente, contestar não leva a lugar nenhum. Ou você tem algo que inova, ou você segue. E aprende. E, às vezes, seguindo e aprendendo, você vai alcançar essa inovação. E você vai levar para o resto da equipe. Isso acontece dentro de casa também. Por exemplo, gente, tem casais que o marido é apaixonado por futebol, tem 30 anos de casado, a mulher nunca assistiu um jogo com ele. Cara, por que você não aprendeu a assistir futebol? Não quero dizer que você vai ficar fissurado, né? Porque homem por futebol não passa na frente da televisão, não, que já irrita. Mas nenhuma vez você vai assistir um futebol com ele, ou você, apesar de não gostar de futebol, ainda começa a torcer para o outro time. O que é que você está fazendo pelo seu relacionamento? Aproveita que você não tem grande... O time contrário. Aproveita que você não tem grande interesse por futebol e torce para o time dele. Já começa a rivalidade ali. Né? Ali! Então, assim, olha, relacionamento a dois é 50-50. Sabe como um relacionamento a dois pode dar certo? Tem uma regra de ouro para dar certo. Duas pessoas com culturas familiares diferentes, às vezes níveis socioeconômicos diferentes,
se apaixonam, decidem se casar. Como fazer isso dar certo com tantas divergências? Gente, cria objetivo em comum. Ele não precisa mudar a forma que ele pensa, a família dele não precisa fazer nada diferente para você ou por você, e vice-versa. Vocês só precisam, dentro do que vocês sentem, dentro do que vocês são, criar um objetivo em comum. É isso que vai unir vocês. É isso que vai fazer vocês acabarem tendo grandes afinidades de ideias. É isso, objetivos em comum. Agora vamos levar isso para uma escola. Qual é o objetivo de um aluno na escola? Aprender. O dele não. Às vezes não. Sabe por que não? Porque todo estímulo que ele tem que ir para a escola é negativo. É para não ficar burro, é porque você não vai conseguir nada na vida, então ele não tem estímulo. Então a escola leva esse estímulo de aprender. Você tem ideia do quanto você é inteligente e de quanto você pode tirar numa prova? Basta você ficar quieto, assistir aula, fazer as coisas em sala, tirar as suas dúvidas comigo. Olha, para você que tem conhecimento, o céu é o limite. Já pensou um professor falando isso? Que maravilha! Um professor apostando em você. Um professor mostrando onde você vai chegar com o seu conhecimento. Sabe qual é a diferença entre conhecimento? Não é diferença. Sabe o que é conhecimento? Conhecimento é informação praticada. Enquanto você não praticar o que você aprende, você não pode dizer que conhece. Então, quando você é estimulado, você revela as suas tendências, você revela o seu talento. E você começa a se esforçar. Por quê? Porque alguém te mostrou que talento mais esforço supremo vai te levar aonde você quiser ir. Neuzinha, você falou aí e eu já fico aqui pensando, né? A capacidade que um pai e uma mãe têm de destruir um filho. Nossa, destruir é uma palavra pesada. Pesada, mas eu já vi pai mas lá é real. tarefa e chamando o filho de burro. É real. Você é burro, você não serve para nada, você tarefa, não chega a lugar nenhum. É complicado, eu acho isso. Então assim, gente, vamos nos educar, vamos deixar a inteligência se sobrepor aos nossos maus hábitos, ao ponto de mudar o vocabulário, por favor. Se não tem... Você é a maior autoridade na vida do seu filho, até que ele se torne adulto. Até jovem adulto, você é uma grande autoridade na vida do seu filho. Depois de adulto, não. Então, use essa autoridade para mostrar para ele: nossa, você está com muita dificuldade em química. Não, vem cá. Você precisa estudar um pouco mais e eu vou trazer um apoio para você. Vamos procurar um professor para te dar algumas aulas particulares. Ah, Neuzinha, mas os meus pais não têm condições. Ótimo, eu vou na escola, vou conversar com o seu professor e vou pedir a ele para te dar uma atenção especial porque você tem grande dificuldade. Eu vou apostar com você que só esse estímulo já vai diminuir 50% da dificuldade que ele tem. Sabe por quê? Que essa dificuldade é potencializada porque ele tira notas baixas, porque é mais difícil, e aí chegar em casa com nota baixa, cara, ele vai ouvir um sermão daqueles, e isso empana o raciocínio, você não consegue pensar, e aí você começa a ficar com horror àquela matéria. Por quê? Porque você vai ser muito, muito reprimido em casa. O Rafael, quando estava no terceiro colegial, a matéria dele, a pior nota dele era física. Ele tinha pavor de física. Ele era um esforço supremo. Eu falei para ele, até eu já estou tomando antipatia de física. Tomei raiva de física junto com ele, porque eu tinha que acompanhar ele. Sim. Tem raiva de física? Eu também tenho raiva de física. Pois é,
Ó, ela tem que acompanhar ele, coitadinho. Ele ficou com mais raiva ainda. Porque ele já tinha raiva. É, aí ele mas deixou a mamãe com raiva. Olha, falei, coitado. aí a hora que ele tava com raiva, que ele não sabia nada, eu falei, agora você me explica, pra mim entender, porque senão eu vou ficar com raiva de física. Aí ele ia e me ensinava. Era a maneira que ele tinha de aprender. Que eu encontrei pra ajudar ele. Estimular o raciocínio porque ele sabia que eu não ia entender nada. Porque eu falei pra ele, porque eu já tenho raiva de física. Não, porque você sofre demais, eu não quero isso pra você. Então, você vai me ensinar. Olha que lindo. Pra você poder me ajudar, não tomar tanta antipatia de física. Olha que lindo. Quando ele foi ensinar a mamãe, que não aprendeu nada até hoje, tenho certeza. Absoluto. Mas ele evoluiu no raciocínio. É isso. É o estímulo. Olha, um ser humano estimulado, ele tem um potencial ilimitado. Nós somos a espécie que tem o privilégio do raciocínio. Por isso estamos fadados à evolução. Estamos fadados ao crescimento. Não vamos ficar os mesmos. O mundo animal não evolui. Não. Todos os tigres são iguais, todos os tigres são ferozes, todos os tigres são carnívoros, todos os elefantes são gigantescos, são mais amáveis, porque eles vivem em bando e cuidam de si com todo amor, e isso deixa eles menos furiosos, menos ferozes, e eles são herbívoros. Não vai mudar. Há séculos e séculos. Nós não. Nós somos a única espécie do planeta cujos espécimes são diferentes. Porque estamos fadados à evolução. Então é isso, sabe? Compreender essa riqueza. Então quero ressaltar aqui. Não se educa, filho. Se ensina, filho. Ensine seu filho a colocar as coisas no lugar. Ah, você tem empregada? Você tem faxineira? Você tem passadeira? Isso não impede que o seu filho tire o prato da mesa. Sabe por quê? Porque o ato de cuidar de si mesmo, de ser capaz de se servir, de ser capaz de tirar o prato da mesa, vai fazer com que ele se sinta capaz de fazer tudo. É um ato de amor aprender a cuidar de si mesmo, não é? É o maior ato de amor. É onde gera o amor próprio. Como você vai ter amor próprio se você não cuida de você para nada? Você precisa de um caderno, alguém vai te dizer onde você deixou. Você precisa da camiseta, você quer aquela camiseta, alguém vai procurar para você. Você sabe o que é que essas ações transmitem? Eu não dou conta de nada. Eu nunca sei onde estão minhas coisas, eu nunca sei nem onde estão as coisas que eu mais gosto. E se ninguém limpar o meu quarto, se ninguém arrumar a minha cama, aquilo vai virar uma bagunça. Então, assim, o quarto do seu filho é o primeiro mundo dele. Se ele não cuidar deste mundo, ele vai ter dificuldade em cuidar da vida profissional, de fazer escolhas profissionais, de liderar. Por quê? Ele não sabe cuidar. Quem não sabe cuidar de si mesmo, não sabe ensinar. É verdade, viu, gente? A gente fica apreensivo, igual você falou, a gente não educa, a gente ensina. Mas nós não fomos ensinados. Não fomos. Somos analfabetos emocionais. Precisamos despertar. Olha, eu me lembrei de uma coisa que é extremamente importante. Do 0 aos 6 anos, a criança está formando a sua base psicológica que vai acompanhá-la para o resto da vida. E do 0 aos 6 anos, ele tem amigos e ele gosta das pessoas que você permite que ele goste, os amigos que você permite que ele conviva. Sabe o que eu quero dizer com isso? Por mais diferença que você tenha com seu sogro ou com sua sogra, com um cunhado ou com uma cunhada, deixe seu filho amá-lo como tio, como vô, como vó. E deixe ele receber esse amor. Você não tem o direito de tirar isso dele. Muito obrigada. As suas colocações me traz lembranças de algumas colocações que são extremamente importantes. Eu conheço adultos de 20 e tantos anos que
Não gostam de pessoas que os pais não gostam. Me diz se essa pessoa está realmente desenvolvendo todo o discernimento que ela pode desenvolver. Não. Não. A cabeça dela está formatada. Deixe os que você mais ama livres para fazer escolhas. Respeite as pessoas que seus filhos gostam. Respeite a namorada que seu filho escolheu. Respeite o namorado que a sua filha escolheu. Se for algo que te traga preocupações, só pergunte a ela ou a ele que vida você vai conseguir construir com essa pessoa. Você acha que você vai conseguir construir a vida que você quer viver? Eu acho. Então, e já sabe o que é que você tem que fazer para construir isso? Deixa ele tomar as decisões dele. Por menos que você simpatize com a namorada de um filho, por menos que você simpatize com o namorado de uma filha, receba-os da melhor forma. Você sabe que eu fico muito triste, assim, fico sentida quando eu vejo esses reels com os pais dizendo que ela não vai namorar. Ela só vai namorar depois dos 30. Ah, meu Deus. Oh! Você acha isso surpreendente? Eu amo acompanhar postagens de bebês, de crianças, de jovens adultos. E tá cheio de vídeos em que a menina fala: mamãe, eu estou apaixonada pelo meu amiguinho da escola. A mamãe diz assim: você está apaixonada? Aí o papai vai ficar bravo. Tá cheio de vídeos assim. Então nós precisamos entender que, ouça ela dizer que está... O que você gosta no seu amiguinho? O que ele representa para você? Como é que ele faz você se sentir? Gente, tem pessoas que ao lado daquela pessoa você sente uma alegria, você sente uma paz, você sente um entendimento maravilhoso. Aí é claro que a gente pensa que está apaixonada. Não, é apenas uma pessoa que faz emergir os seus melhores sentimentos. Necessariamente você não está apaixonada. Isso serve para nós adultos também. Sentir prazer com a companhia das pessoas. Adorar estar com uma pessoa. Ok? Eu gostaria que vocês passassem aqui para a gente a sua visão do que você está ouvindo. Você tem aí o link para fazer a pergunta, você tem o meu WhatsApp, eu gostaria que você fizesse isso, porque eu quero aproveitar ao máximo esse tempo para te mostrar que não existe nada mais precioso e nem mais evolutivo do que uma família. Porque a família é o cerne, a família é o pilar. Aí você pode estar se perguntando, e as crianças que são órfãs? Eu vou me lembrar de uma passagem, quando minhas filhas foram morar no Canadá, passou uns 2 ou 3 meses, elas me ligaram: ai mãe, a gente tem saudade de pai, tem saudade de mãe, tem saudade de irmão. E eu respondi: ame alguém como seu pai, você terá um pai. Ame alguém aí como uma mãe, você terá uma mãe. Ame alguém aí como um irmão, que você terá um irmão. Sabe por quê? Nós temos uma família consanguínea, mas nós temos uma família chamada universo. Aonde você for e você amar, você será amado. Não existe antifluxo no universo. O universo vai te amparar sempre. Acredite nisso. Sempre terá. O universo sempre vai te apresentar uma estrada. Aceite, porque quando o universo, quando a Mãe Vida nos apresenta uma estrada, é a melhor estrada, ainda que não seja muito o que você quer. Quanto tempo nós temos ainda, Rodolfo? Olha, nós temos 4 minutos e eu quero agradecer imensamente por estar aqui. Obrigada, doutora Ina, obrigada, doutor Elias. Eu quero agradecer imensamente você que está aí nos assistindo ou que vai assistir depois esse vídeo, lá no YouTube, lá no meu Instagram, no Instagram da doutora Ina, do doutor Elias. Muito obrigada. O meu propósito é único, mostrar para você que
mudarmos o vocabulário, mudarmos a mente, muda a chave para entender a pergunta e saber responder ou aprender com aquela pergunta. Estenda o seu modus operandi de amor, de compreensão, de aceitação para o seu trabalho. É a segunda casa. Nosso trabalho é o nosso segundo lar. Nosso trabalho são os amigos, são os afetos que a vida nos deu de presente, nos trouxe. Vamos pensar assim. Pensando assim, nós vamos muito longe. Acaba que a equipe nossa é estendida da casa, do portão para fora, né? Exatamente. Nós temos um mundo só nosso, que é a nossa casa. Mas nós temos um mundo chamado universo. E tem pessoas maravilhosas, prontas para responder ao nosso amor, para responder à nossa assertividade, para responder, para nos acolher. É uma questão da gente querer fazer isso. Doutora Ina, muito obrigada. Obrigada a você, Neuzinha. Obrigada a todos que estiveram aqui presente com a gente. Foi um prazer. Eu acredito que a sua maneira de falar acaba despertando pensamentos e forma de entender como a vida nos proporciona modificar. E a gente pode ter um aprendizado imenso se você se permitir mudar. É isso. Sabe? É assim. É difícil mudar? Não. É só você aceitar a realidade que está sendo apresentada e escolher como você vai agir dentro dela. Só isso. É fazer, sabe? Dentro das circunstâncias, o melhor. E nada melhor do que amolecer o coração. Sabe? Essa sensação de paz, essa sensação de bem-estar, essa sensação de amar. Ela é única. Gente, beijo. Muito obrigada. O pessoal está agradecendo aqui. O Francisco está falando, parabéns pelo programa, agora eu vou pôr em prática. Sudário Batista falou que está tudo correto que você falou. Te damos parabéns. Tiro o chapéu para você. Obrigada. O Edivaldo conta aqui um pouco da história que ele tem o filho, ele já tem neto. E esse mudar para nós que somos pais não tem idade. Né? Muitas vezes você pode ter errado com o filho, mas agora vem o neto e você já aprendeu como poder levar o conhecimento. Na verdade, eu acho que o ser humano precisa de amor e incentivo. Exatamente. Muito obrigada. Um abraço para vocês. Até mais. Sábado que vem nós estaremos aqui mais uma vez. E ressaltando, viu? Quem não é inscrito no programa, por favor, se inscreva no programa. Doutora Elisa falando, nós estamos no Facebook também. Nós estamos ao vivo também todos os sábados no Facebook. Se você quiser nos acompanhar aqui pelo Instagram, pelo YouTube, é muita informação. Peraí, deixa eu coordenar aqui. Pelo YouTube, todo sábado às 13 horas e também agora no Facebook também. Até sábado que vem, um forte abraço e bom final de semana para você.